Olá, como é a sua cidade? Ela é grande? Tem muitos prédios? Há bastante espaço disponível para o público? É importante entender como cada cidade se desenvolve, porque isso afeta diretamente os moradores. E foi pensando nisso que na primeira reportagem de hoje nós vamos mostrar um projeto que está revelando aos poucos as transformações da maior cidade do país. Vale a pena conferir. Hoje é muito fácil você abrir um aplicativo e ter uma cidade em suas mãos. Mas esses risquinhos coloridos que surgem na tela não revelam muita coisa. Porque por trás desses risquinhos existem pessoas e empresas que dão vida à cidade, transformando ruas e quarteirões constantemente. É por isso que o professor Heraldo, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, criou o projeto Atlas Morfológico de São Paulo. Morfologia é o estudo das formas e Atlas é um conjunto de mapas. Com o Atlas Morfológico, a ideia é registrar a forma que a capital paulista está assumindo. Para isso, o Heraldo conta com a ajuda de alunos de Arquitetura e Urbanismo da universidade. Medir a forma urbana, medir a cidade, de certa forma, ou confirma algumas ideias que a gente tem a princípio, ou completamente as destrói, né? E eu acho que a academia tem esse papel. Ela não pode replicar mitos. A ideia é justamente desconstruir esses mitos. Existe uma razão para estudar a forma das cidades. Elas refletem o estilo de vida e os sonhos de seus habitantes. É a ação deles que vai esculpir o território urbano. Entender as cidades é uma forma de entender como é a vida de quem mora nelas. Cidade é o grande artefato cultural humano. E cada vez mais, em 2008, pela primeira vez, segundo a ONU, tem mais gente morando em áreas urbanizadas do que em áreas rurais. Ou seja, o planeta já está ficando urbanizado, né? Há projeções de, em 2050, chegar a 80% da população morando em áreas urbanizadas. As cidades não são uma invenção moderna. No mundo existem cidades com centenas e até milhares de anos. Aliás, muitas delas guardam resquícios de outras épocas em seu traçado urbano. Paris é um bom exemplo. A cidade nasceu de um pequeno povoado de uma tribo celta, os Parisii. O local foi ocupado pelos romanos algumas décadas antes de Cristo. E um pouco dessa história está presente no desenho da cidade. A Rue de Saint-Martin, que é uma das ruas principais do centro de Paris, é uma rua desenhada por um romano. É o eixo, o Cardos, da cidade, do acampamento romano. Aquele espaço foi traçado há 2000 anos e continua naquele mesmo lugar. São Paulo pode não ser tão velha quanto Paris, mas ela também acumula camadas de história impressas no tecido urbano. Com a análise de pequenas áreas da cidade, Heraldo e os alunos estão revelando o verdadeiro perfil dessa metrópole em mutação. A ideia é que cada aluno pudesse estudar a área ao redor da sua casa e pegar uma área, um enxerto de 1 km por 1 km, que dá 1 km quadrado, que é uma medida muito usada em planejamento e urbanismo para calcular densidade, para calcular vários tipos de índices, né? A partir de dados da Base Cartográfica de São Paulo, os alunos saem a campo e analisam a área escolhida usando as técnicas que aprendem em sala de aula. Foi uma metodologia de como estudar a cidade, como utilizar os números, como utilizar os dados que já são abertos em prol de entender o local. O que eles fazem? Eles vão medir desde densidade populacional, quantos por cento dessa área é pública, quantos por cento é privada, qual é a superfície construída. A partir dessa mesma base você consegue tirar N cálculos. Com base no levantamento dos alunos, já é possível confirmar ou derrubar alguns mitos sobre a capital paulista. Quer ver um exemplo? Sabe aquela ideia de que São Paulo é uma cidade vertical? Pois não é bem assim não. O grande território de São Paulo é um território horizontal, né? O território de São Paulo é um território de altura baixa, de 3 pavimentos, 2 pavimentos. São Paulo, em geral, não é uma cidade verticalizada, né? A cada semestre, uma nova leva de alunos participa do trabalho. E como cada um deles
mora em uma área diferente, o trabalho acumula uma amostra bem diversificada da capital paulista. Com isso, Heraldo e os alunos estão ajudando a gente a entender como São Paulo se organiza. Afinal, se uma cidade é uma construção coletiva, todos nós temos responsabilidade sobre ela. A arquitetura é uma arte pública. Se você não gosta de uma música, você não ouve. Se você não gosta de um filme, você não vai no cinema. Agora, se você não gosta de um edifício ou de uma cidade, você vai fazer o quê? Furar os olhos, como Édipo? E eu acho que isso é algo que tem que ficar muito claro, não só nos alunos, mas principalmente na sociedade. Há muito tempo que os robôs deixaram de ser personagens só de ficção científica para se tornarem parte do mundo do trabalho. O desafio é ter profissionais capazes de desenvolver e programar esses equipamentos. Mas que tal ensinar isso na prática? É o que você vai ver na próxima reportagem. Você já deve ter visto essa cena do filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Esse filme mostrou o começo do processo de automação na indústria, com o uso de máquinas que mecanizaram o trabalho. Hoje, muita coisa mudou e evoluiu com a robótica. Os robôs, por exemplo, estão presentes em muitas indústrias. Eles são programados para resolver vários problemas e aprimorar a produção. Muitas tarefas deixaram de ser feitas por humanos, criando oportunidades de emprego para quem tiver as habilidades necessárias na área de robótica, como os engenheiros, por exemplo. Aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, a Escola de Engenharia Elétrica tem um projeto que introduz os alunos do primeiro semestre nesse universo de automação e robótica e os prepara para o mercado de trabalho. É a competição de robôs. A competição de robôs ela é o final de um projeto integrador. Então esse projeto integrador ele dura 3 meses, né? Ao longo dessas 12 semanas, além deles serem capacitados na linguagem de programação, eles tomam conhecimento dos 3 desafios e desenvolvem os 3 programas, são 3 códigos diferentes, para que o robô desenvolva o desafio de forma autônoma, ou seja, sem nenhum tipo de controle externo. O programa, a inteligência está no software que os alunos desenvolveram do zero. Realmente muito importante esse método de ser mais prático. Tudo que a gente aprendeu aqui realmente no curso foi aplicado nesse projeto. E assim, o projeto em si, ele é muito interessante, o desafio, a engenharia que você tem que ter por trás disso, a montagem, todo o percurso como em si, os problemas na programação que tem que ser resolvidos. E a linguagem de programação é uma linguagem de mercado, então o aluno acaba já tendo contato com tecnologias que ele vai utilizar quando estiver trabalhando com problemas que são reais, são problemas atuais da área de engenharia. Então isso também traz o aspecto de motivação, do aluno se enxergar na sua profissão daqui 4, 5 anos. Então acaba sendo relevante isso também. A competição contou com engenheiros da empresa Festo, uma multinacional alemã de automação industrial, que investe em educação fazendo parcerias com faculdades no uso e desenvolvimento de tecnologias. É muito motivador participar de um evento como esse. Eu acho que é muito interessante, principalmente para os alunos, ter esse contato com empresas, o contato do professor com as empresas também. Eu acho que é muito importante a gente ter sempre essa proximidade. E isso tem ajudado a estimular o aluno a gostar do curso, conhecer o curso. Ele vem para a faculdade de fazer um curso de engenharia, ele quer entender como que ele pode ajudar e contribuir com a sociedade de uma forma geral. De uma certa forma, aprender linguagem de programação, as estratégias que eles usam aqui ajudam no engajamento do aluno da engenharia elétrica, mas também contribui para que eles consigam entender de que forma eles conseguem melhorar a sociedade. Eles recebem uma tarefa e eles têm que cumprir essa tarefa. E eles têm que se virar, têm que sair atrás das soluções, têm que buscar as ferramentas necessárias para poder cumprir essa tarefa. Então significa mão na massa e é isso que representa então o início da carreira de engenheiro. Assim eles começam a ser treinados para serem engenheiros desde o começo do curso.
Muita gente sonha em ingressar em alguma faculdade e conquistar um diploma de graduação. Mas para algumas pessoas, a graduação não é o último degrau para construir uma carreira, e sim o pontapé inicial, já que a formação acadêmica pode se estender para a pós-graduação. A pós-graduação pode ser fundamental para aqueles que querem se diferenciar no mercado de trabalho. Ela é importante para preparar profissionais e pesquisadores. Através da pós-graduação, eles podem ampliar seus conhecimentos sobre uma determinada área do saber. A pós-graduação é o lugar onde você pode aperfeiçoar entender o que você faz, quais são suas competências, o que o mercado precisa, o que o mercado paga para, o que você gosta de fazer, e quem sabe essa confluência toda aprimorar para que você seja um profissional completamente diferenciado. Atualmente, muita gente vem optando por cursar uma pós-graduação. Além de expandir os horizontes do conhecimento, ela também aumenta a valorização profissional. Em termos de salário, a diferença é notável. Profissionais que possuem pós-graduação podem aumentar os salários em até 53,7%. Hoje nós temos 6.500 alunos participando dos nossos cursos neste semestre, seja na modalidade EAD ou no presencial. Então é algo que nós percebemos que, não obstante a existência de uma crise econômica no país bastante grande, ou talvez até por conta da crise, muitos profissionais têm nos procurado para uma atualização de conhecimentos. A oferta de cursos de pós-graduação vem crescendo consideravelmente, porém, ainda há alguns desafios a serem enfrentados. Hoje a gente tem problemas sérios na pós-graduação lato sensu, problemas que vão desde o financiamento público, a pós-graduação, como a avaliação da qualidade dos cursos oferecidos, a regulação da oferta. Então são temas que têm que ser discutidos e buscando soluções conjuntas para que a gente possa ter uma pós-graduação de melhor qualidade no Brasil. Outra questão a ser considerada é a necessidade de valorização do ensino à distância, o EAD. Trata-se de uma modalidade com o uso massivo de tecnologias da informação e comunicação. A qualidade é efetivamente o valor agregado daquele curso, não mais aquele certificado na parede. Então, o quanto aquele curso está agregando valor. Para isso, você precisa ter um curso híbrido, não é só à distância ou presencial, você tem que ter momentos presenciais, momentos de estudo, você com você mesmo, Tem que ser uma trajetória personalizada, tem a ver com o seu perfil, não é oferecer a mesma coisa para todo mundo, não pode ser baseado em conteúdo, tem que ser baseado em competências. É um grande desafio, eu entendo, da educação à distância. É como eu faço que a produção científica seja razoável, seja respeitada, ainda que nos cursos à distância. Esses temas foram discutidos no evento realizado pela Folha de São Paulo, que foi sediado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. O seminário debateu possíveis soluções para os desafios no cenário da pós-graduação no Brasil. Isso vai acabar levando conhecimento para as instituições de ensino e para o público em geral, que às vezes não detém esse conhecimento porque o mercado regulatório é um mercado bem complexo, então isso acaba disseminando conhecimento. O programa Mackenzie Movimento fica por aqui, mas olha só mais uma dica. Você pode acessar o nosso site mackenzie.br para ficar sabendo mais sobre cursos, atividades ou projetos. Eu vejo vocês na próxima edição. Até lá!